E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz Bedinotto do curso Vaga Certa e estou passando para deixar um recadinho para vocês. Vocês que querem acompanhar macetes, resumos, dicas, videozinhos curtos de matemática e física, sigam-nos nas redes sociais, @curso Vaga Certa, no Instagram, Facebook e no YouTube. No YouTube, todas as terças e quintas, às 15 horas, tem videozinho novo de dicas para você, tá bom? Vejo você lá. Abraço, tchau! Conto apenas um saxofone. Bom, a narração em primeira pessoa. A narradora mulher se chama Luciana e ela começa dizendo assim: anoiteceu e faz frio. Ela vai puxar agora uma frase em francês que tem o termo merda, ou seja, merda eis a velhice, só que ela fala em francês. E ela vai dizer que esse verso, segundo o Xenofonte, cabe dizer agora. Então, quem é que é esse Xenofonte aí? É um personagem masculino que se envolveu com ela e que agora ela não sabe onde é que ele foi parar. Então é um amor antigo dela. E ela começa agora, no tempo presente, a fazer também essa mesma característica da Lígia Fagundes Telles, ou seja, a narrativa que está no presente, mas começa a evocar o passado, a memória. Bom, então a narração em primeira pessoa, chama-se Luciana, a protagonista narradora. Ela é uma prostituta e ela começa agora a mostrar essa questão toda da identidade feminina, essa questão toda da inquietação com a idade. Porque reparem que a primeira frase que ela expressa é em língua francesa e revela, digamos assim, uma insatisfação com a idade, porque ela diz, né, merda eis a velhice. E ela diz que aprendeu com esse Xenofonte aí que palavrão em boca de mulher é uma coisa muito ruim, muito péssima, assim, né? E aí ela vai dizer, ó, sou mulher, logo só posso dizer palavrão em língua estrangeira e, se possível, fazendo parte de um poema. Então as pessoas em redor poderão ver como sou autêntica e ao mesmo tempo erudita. Uma puta erudita, tão erudita que, se quisesse, podia dizer as piores bandalheiras em grego antigo. Por quê? Porque o Xenofonte sabe grego antigo. Então ela começa a se recordar desse Xenofonte, deste homem com quem ela teve um relacionamento. Ela chama ele, né, de Xenofonte, e era um cara erudito. E ela, a todo momento ela vai perguntar, mas onde está ele agora? Onde está ele agora? Então a gente vai partir nessa narrativa no presente aqui, mas sempre tendo a questão da memória. Ela vai dizer 44 anos e 5 meses, meu Jesus. Foi rápido, não? Rápido. Mais 6 anos e terei meio século. Tenho pensado muito nisso. Ou seja, a narradora aqui vai se expondo, diz a idade dela, a preocupação com a passagem do tempo, o fantasma da velhice, digamos assim, né, se aproximando. Ela fala que tem dinheiro, tá cheio da grana, tapete persa, só que automaticamente ela olha para o quarto, lembra do quarto, lembra quando estava no quarto com esse Xenofonte e automaticamente de novo, né, a narrativa no presente e a memória. Ele mesmo forrou as paredes e pregou retratos de antepassados e gravuras da Virgem de Fra Angelico, tinha paixão por Fra Angelico. Mas onde agora está Xenofonte? Onde? Bom, ela vai dizer, podia mandar acender a lareira, mas despedi o copeiro, despedi a arrumadeira, o cozinheiro, despedi um por um, me deu um desespero e mandei a corja toda embora, rua, rua, fiquei só. Então aqui mais uma leva dessas personagens também aqui que são solitárias. Então ela lembra do empregado fazendo o fogo pegar ali na lenha, mas a Luciana disse, né, que hoje ela mal tem forças para acender um pobre de um cigarro. Estou aqui sentada faz não sei quanto tempo, desliguei o telefone, me enrolei na manta, trouxe a garrafa de uísque e estou aqui bebendo bem devagarinho para não ficar de porre. Hoje não, hoje quero ficar lúcida. Então ela vai olhando para as coisas todas que ela adquiriu com o tempo, coisas que foram para dentro da casa dela que ela nem sabia que tinha, mas que ela está vendo agora. Mas justo agora que está escuro, é que fomos escurecendo juntas, a sala e eu. Uma sala de uma burrice atroz, afetada, pretensiosa. E sobretudo rica, exorbitando de riqueza, abriu um saco de ouro para o decorador se esbaldar nele. Reparem que ela mostra então exatamente o lado dela, que ela tinha grana, tanto a ponto de ter grana que ela pagou um decorador, que era o René. O René é um homossexual que só trazia artigos de luxo, digamos ali, né, para decorar e tudo mais, vai gastando o dinheiro dela. Trouxe hoje para o sofá um pano que veio do Afeganistão, completamente divino, ela lembra o René falando, né? Divino.
Nem o pano era do Afeganistão, nem ele era tão viado assim. Tudo mistificação, cálculo. E aí ela diz, né, que um dia meio que surpreendeu esse René sozinho, a expressão fatigada de um ator que já está farto de representar. Assustou-se quando me viu, como se o tivesse apanhado em flagrante roubando um talher de prata. Então retomou o gênero borbulhante e saiu se rebolando todo para me mostrar o oratório, um oratório falsamente antigo. Ou seja, ela vê que está sendo enganada ali, que esse René se faz de homossexual, ela diz que no primeiro momento achava que ele era, né? E agora pega ele, enfim, mentindo. Ele mostra produtos que ele diz que é assim, mas de repente não são. Mas o que está sendo? Ela está mostrando que estava sendo enganada, mas nem se importava. Ao contrário, sentindo um agudo prazer em comer gato por lebre, ou seja, sendo enganada. E a Luciana, ela anda bebendo muito ultimamente, ela fica sentimental, ela chora por qualquer coisa. E ela lembra que o René, o decorador, disse para ela se cuidar quanto a isso, né? E ela volta àquela expressão, onde agora? Às vezes eu fechava os olhos e os sons eram como voz humana me chamando, me envolvendo. Luciana, Luciana, que sons eram aqueles? E aí ela volta a pensar exatamente, que ela usa a expressão, né? Onde agora? Desse tal de Xenofonte. Porque onde estaria agora esse homem, né? E ela começa a lembrar do quê? Do saxofone dele. E aí, claro, né? Xenofonte também lembra a palavra saxofone. E o título é apenas um saxofone. O poder dessa música também é sobre essa mulher chamada Luciana. E aí lembra que conheceu ele vai dizer, este é o meu instrumento. Disse ele deslizando a mão pelo saxofone. Com a outra mão em concha cobriu meu peito, e esta é a minha música. Pelo menos me fazia crer que era seu namorado, porque agora já não sei mais nada. E aqui a gente vê, né, que esse Xenofonte teve um caso com a Luciana, ele era louco por ela, fazia tudo por ela, uma paixão sem limites, né? E, enfim, né, depois ela lembra do René, que é o decorador. Aí o René um dia apresentou para a Luciana o namorado, que era um pintor. E aí ela vai dizer, né? Pelo menos me fazia crer que era seu namorado, porque agora já nem sei mais nada. Não sei se o René era homossexual, se não era, né? E aí esse pintor pinta, né, a Luciana na sala, a Luciana, um desenho dela toda de branco. Ela disse que ficou ali parecendo a Dama das Camélias. E aí Luciana volta a lamentar, digamos, né, a situação dela no presente. Mas tudo já escureceu na sala, menos o vestido do retrato. Lá está ele, diáfano, como a mortalha de um ectoplasma pairando suavíssimo no ar. Um ectoplasma muito mais jovem do que eu. E aí aquela questão toda de novo de falar sobre a velhice. Está dizendo ali, ela está eternizada numa pintura, mais jovem, claro, enquanto ela se olha para o espelho e vê que o tempo passou. E aí, até então a narradora não tinha dito o nome dela e nem claramente o resumo da história. E agora vem uma frase importantíssima. Ela vai dizer o seguinte, meu nome é Luciana, me diz agora o ectoplasma. Há muitos anos mandei embora o meu amado e desde então morri. Ou seja, esse aqui é uma espécie de resumo do conto. A Luciana vai dizer, há muitos anos mandei embora o meu amado, esse Xenofonte, e desde então morri. Desde então estou mal, estou meio que solitária, certo? E ela pergunta, onde? Onde está ele? Ela vai dizer, tem um iate, tem um casaco de vison prateado, tem uma coroa de diamantes, tem um rubi que já esteve incrustado no umbigo de um chá famosíssimo. Até há pouco eu sabia o nome desse chá, ou seja, ela está mostrando o que ela ganhava como prostituta, né? Tem um velho que me dá dinheiro, tem hoje um jovem que me dá gozo, prazer, e ainda por cima tem um sábio que me dá aula sobre doutrinas filosóficas com interesse tão platônico que logo na segunda aula já se deitou comigo. Então aqui a gente vê, né, que os amantes da Luciana, ou essas pessoas com quem ela está estabelecendo essas relações aí, são só um prazer satisfatório, né, ou transitório, porque essas pessoas valem exatamente como valem ali os bens que ela está enumerando. Ela coloca no meio do caminho iate, casaco, coroa, rubi, os amantes. Então o conto começa a trabalhar esses temas também, né, a questão da opulência, da miséria, a aparência e a essência. E ela automaticamente lembra de quem? Do Xenofonte, que era exatamente o cara contrário, porque ele era um ser humano muito humilde.
Vinha ele, o Xenofonte, tão humilde, tão miserável, com seu terno de luto empoeirado e botinas de viúvo, que fechei os olhos e me deitei. Vem, Xenofonte, vem. E aí ele pede para não ser chamado de Xenofonte, né? Nunca houve ninguém tão Xenofonte quanto ele. Como nunca houve uma Lusiana tão Lusiana como eu. Ninguém sabe desse nome, ninguém, nem o Caften, né, o cafetão, do meu pai, que nem esperou eu nascer para ver como eu era, nem a coitadinha da minha mãe, que não viveu nem para me registrar. E aí a gente vê aqui que o passado da Lusiana é um passado sem pais, ou seja, o pai que abandonou, a mãe que morreu, e ela começa a lembrar do batismo dela, digamos assim, um batismo que aconteceu ao lado do Xenofonte. Nasci naquela praia, nasci naquela noite na praia, e naquela noite recebi um nome que durou enquanto durou o amor dela com o Xenofonte. Então ela lembra que ela foi até o advogado dela e disse para ele pôr no túmulo dela, porque ela é poderosa, ela tem dinheiro, tá mostrando que tem dinheiro, né? Tem advogado e tudo mais. Ela diz assim, ó, quando eu morrer, coloca no túmulo o nome de Lusiana. E aí o advogado começa a rir, né? Porque não é o nome verdadeiro dela, a gente não sabe qual é o nome verdadeiro dela, mas não é. E aí ele começa a ironizar a Lusiana, mas ele aceita. Enfim, uma puta bêbada, mas rica, tem o direito de botar no túmulo o nome que bem entender, foi o que provavelmente o advogado pensou. Mas já não me importo com o que pensa ele, mais a cambada toda que me cerca, a opinião alheia, este tapete, este lustre, aquele retrato. Ou seja, ela está, digamos assim, cagando para a opinião alheia. Então reparem, né, que a Lusiana está sozinha, e essa solidão dela está sendo compartilhada com esses objetos a todo momento que ela está fazendo referência, e são objetos caros, é tapete, é lustre, é retrato. O retrato acaba evocando uma Lusiana mais jovem, e esses objetos, digamos, quase que viram atores coadjuvantes nessa fala, quase um monólogo dela aqui. E nesse pensamento dela vemos, né, que ela não se importa com a opinião alheia, mas no passado, sim, no passado ela fazia tudo o que os outros opinavam. Ou seja, o decorador, eu quero isso, eu quero aquilo e tudo mais, e vai fazendo. Hoje ela já tem o que? Essa ideia de olhar para a opinião alheia e, enfim, né, não está nem aí. Mas antes eu me importava. E como? Por causa dessa opinião, tenho hoje um piano de cauda, tipo, não serve para nada, tenho um gato siamês com uma argola na orelha, tenho uma chácara com piscina e nos banheiros papel higiênico com florinhas douradas que o velho trouxe de Nova York, junto com estojo plástico que toca uma musiquinha enquanto a gente vai desenrolando o papel. Então ela vai listando muita coisa chique, rica que ela ganhou, e ela acaba dizendo que trocaria tudo isso só para ouvir de novo a música de quem? Do Xenofonte. Trocaria o diamante, o sapato de fivela, o iate, trocaria tudo, anéis e dedos, para poder ouvir um pouco que fosse a música do saxofone, que é do Xenofonte. Nem seria preciso vê-lo, juro que nem pediria tanto. Então diz que a única coisa, né, que existe para ela agora seria, digamos, essa retomada também da juventude, já que ela tem plásticas, mas plásticas não resolvem. E quem é que é a conexão dela com a juventude? Era esse Xenofonte aí. Ele era a minha juventude, mas naquele tempo eu não sabia, na hora a gente nunca sabe, nem mesmo pode saber. Ou seja, era um cara muito mais humilde, com um saxofone, e a gente começa a ver exatamente os detalhes mais agora, ó. Ele era a minha juventude, ele e o seu saxofone, que luzia como ouro. Talvez daí também, né, venha o nome que ele batizou de Lusiana, né, porque o saxofone luzia, e o saxofone lembra Xenofonte, luzia lembra Lusiana, né? Ela vai dizer que os seus sapatos eram sujos, a camisa toda despencada, a cabeleira um ninho, mas o saxofone estava sempre meticulosamente limpo. E agora a Lusiana ela passa a mais falar agora no conto sobre esse Xenofonte, sobre o saxofone dele. Diz que ele é um cara que cuidava muito dos dentes, bem branquinhos. O saxofone também sempre bem branquinho. Ele pegava até toalha de mesa para lustrar. Foi também a bandeira de paz que usou na nossa briga mais séria, quando quis que tivéssemos um filho. A primeira vez que nos amamos foi na praia. E aqui é um momento importante do conto, porque é a partir, digamos, da consumação do ato sexual entre eles,
que a Luciana vai passar por um novo nascimento, tanto que ela vai ganhar uma nova identidade, vai ser batizada com o nome que é Luciana. Ó. Preocupou-se quando lhe disse que não fora sequer batizada. O que ele fez, o Xenofonte? Colheu a água com as mãos em concha e despejou na minha cabeça. Diz ele: eu te batizo, Luciana, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pensei, diz a Luciana, que ele estivesse brincando, mas nunca ouvi tão sério. Agora você se chama Luciana, diz o Xenofonte, disse-me beijando a face. Perguntei-lhe se acreditava em Deus. Ele diz: tenho paixão por Deus, sussurrou. E eles acabam transando ali na praia, eles se amam, como diz o texto, né? E chegam até fazer, digamos, esse ritual de batizado. E aí o Xenofonte pega o saxofone dele e corre até uma duna. E nu como um fauno menino, e começou a improvisar bem baixinho, formando com o fervilhar das ondas uma melodia terna, querida e quente ao mesmo tempo. Bom, e aí a gente começa agora a entrar na questão principal. Esse Xenofonte é totalmente apaixonado pela Luciana. Tudo o que a Luciana pede, ele faz. E aí ela começa a, digamos, passar dos limites. Ela diz assim, ó, se você me ama, Xenofonte, você é capaz de ficar assim nu, pelado, naquela duna e tocar o mais alto que puder até que venha a polícia? Eu perguntei. Ele me olhou e sem pestanejar foi correndo em direção à duna. E eu corri atrás e gritava e ria. Ria porque ele já tinha começado a tocar a plenos pulmões. Tudo que ela pede, ele faz. E reparem que ela começa pedindo pequenas violações. Daqui a pouco ela vai começar a pedir presentes caros, passar dos limites, e sempre ele faz. E aí a Luciana volta mais aqui agora na memória, diz que como ela conheceu o Xenofonte foi exatamente na casa de uma amiga, uma festa de uma amiga. Minha companheira do curso de dança casou-se com o baterista de um conjunto que tocava numa boate e houve festa. Foi lá que eu conheci o Xenofonte. Em meio da maior algazarra do mundo, a mãe da noiva se trancou no quarto chorando. Veja em que meio minha filha foi cair, só vagabundo, só cafajestes. E aí a Luciana ajuda essa mãe aí, vai buscar um copo d'água, e quando a Luciana volta, tem muita gente ali deitada, dormindo, enfim, né? Mas aí a Luciana vai até essa mãe que está chorando, e de repente essa mãe para de chorar, e a Luciana também para de, digamos assim, de falar. E por quê? Ficamos as duas muito quietas, ouvindo a música de um moço que eu ainda não tinha visto. Ele estava sentado na penumbra, tocando o saxofone. A melodia era mansa, mas ao mesmo tempo tão eloquente que fiquei imersa num sortilégio. Tudo o que eu tinha querido dizer à mulher por meio de palavras e não tinha conseguido, o Xenofonte dizia agora com o saxofone. Então reparem, né, o título é apenas um saxofone com poder de palavras também, digamos assim, né? O som que entra e fala. Tinha Deus. Ela não acreditava em Deus? Perguntava o saxofone. E tinha a infância, aqueles sons brilhantes falavam agora da infância, olha a infância. Então reparem, né? O saxofone, a música que sai do saxofone tem essa vertente religiosa, porque saía Deus ali, saía também a infância dele. A mulher parou daí de chorar, porque reparem, né? A Luciana agora que começa a chorar. E no momento que ela está chorando, ela tem uma cena um tanto estranha, né? Porque no momento que ela está chorando ali, tem muitos casais deitados e estão fazendo um no outro carícia, porque o som do saxofone falava também de Deus, falava da inocência, da infância, mas também falava de sexo. E aí de novo a Luciana, né? Ó, onde está exatamente, né? O Xenofonte. Levou-me daí para o seu apartamento. Ele era, digamos, pobre, né? Ocupava um minúsculo apartamento no 10º andar de um prédio velhíssimo. Ou seja, o Xenofonte ele não é igual a Luciana. O Xenofonte não tem muita coisa. Tem um apartamento pequeno que ganhou de herança. Tem o saxofone. O prédio é um prédio velho. E aí o Xenofonte ele vai contando algumas versões de como ganhou o apartamento. E quase sempre ele está mudando. E a Luciana desconfia, né? Pô, só um pouquinho, né? Tu me falou de um jeito, ganhou de herança, agora não é mais. Tu tá mentindo. E ele diz, é preciso variar as histórias, Luciana. O divertido é improvisar, que para isso temos imaginação. É triste quando um caso fica a vida inteira igual.
Ou seja, o que ele faz também com o saxofone, está sempre improvisando música, né? E como ele é músico, ele improvisa a todo momento, inclusive nas histórias. E aí a Luciana vai aconselhar, digamos ele, né? Você vai compondo e vai perdendo tudo. Você tem que tomar nota, tem que escrever o que compõe. Ele sorria. Luciana, eu sou um autodidata, não sei ler nem escrever música. Eu toco mais por instinto, né? Bom, e aí o Xenofonte ele tocava numa banda, e essa banda tocava numa boate. E ele também na casa dele tinha um toca-disco assim, né? Enfim, onde ele tocava as músicas também dele nos discos, né? Nossa vida foi tão maravilhosamente livre e tão cheia de amor, como nos amamos e rimos e choramos de amor naquele 10º andar, cercados por gravuras de Fra Angelico e retratos dos antepassados dele. Então reparem, né? Mostra esse passado feliz e um feliz de liberdade, com amor e ele, de certo modo, muito humilde. Mas o Xenofonte também mente sobre os retratos, ele diz que depois não são dos parentes dele, e aí a Luciana não sabe mais se é verdade, se não é, e volta aquele pedido dela que já foi feito antes. Ela diz o seguinte, lá na praia, né? Se você me ama mesmo, eu disse, suba então, Xenofonte, naquela mesa e grite com todas as forças. Vocês são todos uns cornudos, vocês são todos uns cornudos, chifrudos. E depois desça da mesa e saia, mas sem correr. O que ele vai fazer? Perguntas de vestibular ele faz, sim ou não? Sim. Ele me deu o saxofone para segurar enquanto eu fugia rindo. Não, não, estava brincando, Xenofonte, isso não. Mas já na esquina ouvi seus gritos em pleno bar. Cornudos, todos cornudos. Ou seja, tudo que ela pede, ele faz. Só que reparem, né? A coisa vai ficando mais perigosa, porque os pedidos dela são cada vez mais ousados. Outra noite, saímos de um teatro, não resisti e perguntei se ele era capaz de cantar ali no saguão um trecho de ópera. Vamos, se você me ama mesmo? Cante agora aqui na escada um trecho do Rigoletto. Bom, lembrar que ela chama o amado de Xenofonte, né, que era um filósofo grego antigo, né, antes de Cristo, e extremamente, digamos assim, mais sexista. E a gente pode até entender, porque no começo ela disse que não gostava de ouvir palavrão na boca de mulher. E também tem essa relação de Xenofonte com o saxofone, né? As palavras muito próximas ali, as letras. Bom, aí a Luciana volta a pedir. Se você me ama, me leva agora a um restaurante, me compre já aqueles brincos, me compre imediatamente um vestido novo. O que ele faz? Sim, mas ele não é mal de grana, sim. Só que agora ele tocava mais e mais lugares porque eu estava ficando exigente. Se você me ama mesmo, mesmo, mesmo. Bom, aí o Xenofonte sai cedo com o saxofone, volta só no outro dia, tá tocando muito em tudo quanto é lugar só para satisfazer os desejos da Luciana. Tanto é que ele vai dizer, Luciana, você é minha música e eu não posso viver sem música. Reparem que ele é hiper apaixonado, louco por ela. Mas isso acaba deixando a Luciana muito irritada. Por quê? Porque ela está dizendo que ela era muito feliz no amor que eles tinham, mas na liberdade. E na verdade o que acontece? O Xenofonte não vai ficando livre, ele vai ficar totalmente dependente, digamos, né, dela, desse amor. E ela quer ver ele independente, mais dono de si, digamos, né? Olha o que ela vai dizer. Queria vê-lo mais independente, mais ambicioso. Você não tem ambição? Não usa mais artista sem ambição? Que futuro você pode ter assim? E aí a Luciana diz, pensei em abandoná-lo, mas não tive forças, não tive, preferi que o nosso amor apodrecesse, que ficasse tão insuportável que quando ele fosse embora saísse cheio de nojo, sem olhar para trás. Ou seja, ela não quer terminar com ele para não deixar o Xenofonte mal, porque ele é louco por ela. Então ela aposta no quê? No desgaste, digamos, do relacionamento. E agora ela volta a falar exatamente, né, sobre o Xenofonte, sobre essa relação aí. E quando tem essas expressões, por exemplo, né, onde, agora, onde, é que ela vai evocar o Xenofonte. E então ela volta a falar no presente agora o que ela tem, né? Ó, tem uma casa de campo, tem um diamante do tamanho de um ovo de pomba. E enquanto ela lembra do amor dela com Xenofonte, ela lembra também que foi ficando com outros homens. E reparem os verbos no passado, ó.
Tinha um compromisso, vivia cheio de compromissos, ia a uma boate com um banqueiro, enrodilhado na cama, ele tocava em surdina. Meus olhos foram ficando cheios de lágrimas. Enxuguei-os na fralda do saxofone e fiquei olhando para a minha boca. Os lábios estavam mais finos, assim crispados. Desviei o olhar do espelho. Então, qual é o detalhe aqui, né? Ela começa a estar cheia de compromissos, enquanto ele fica ali tocando, e aí o som do saxofone sempre toca a Luciana, mas quando ela se olha no espelho, tem sempre aquela questão da passagem do tempo, ela vê que os lábios estão mais finos, tanto que ela começa a desviar o olhar do espelho, ela está negando essa visão de envelhecimento. E repare, não tem nenhuma conotação positiva no processo de envelhecimento. Tem gente que sabe trabalhar bem, ela não, ela liga a velhice, aqui é uma decadência do ser humano. E o que ela faz para terminar com Xenofonte? Como é que termina o conto? Qual é o último pedido da Luciana? Se você me ama mesmo, eu disse, se você me ama mesmo, então saia e se mate imediatamente. Bom, nós depreendemos aqui que o Xenofonte pode ter feito o que no final? O suicídio, exatamente por quê? Porque foi pedido por Luciana e ele sempre fazia tudo por ela. Até porque ela fica perguntando, né, na fala dela durante todo o conto, né, onde ele está, onde ele está. Mas é um suicídio sugerido, algo não definitivo e comprovado, né, mas é implícito, isso aí é lógico. Ou seja, só a morte dele, digamos, né, vai libertar a Luciana, algo bem parecido com aquele conto anterior, O Verde Lagarto Amarelo, em que o Rodolfo, também em determinado momento, ele quer a morte do irmão Eduardo. E aqui também, em determinado momento, né, para se livrar, ela quer a morte dele. Então esse conto aqui, o Apenas um Saxofone, ele mostra essa história de uma prostituta rica que, alguns anos atrás, né, ela destruiu uma relação de felicidade verdadeira que ela tinha com um saxofonista humilde, que ela vai dar o nome de Xenofonte, um cara sem ambições, a não ser amar exatamente a Luciana, e agora a narradora está, digamos assim, né, amarga, está mal, e está pensando, né, que foi uma relação boa, mas agora vem esse arrependimento aqui, certo? Cuidem os finais, esse final aqui é a mesma coisa do final do Verde Lagarto Amarelo, ou seja, é sugerido, certo? Ela não precisa dizer explicitamente, literalmente o que aconteceu, mas a gente vê que é uma narrativa, né, muito bem construída, porque ela deixa a coisa pronta para nós depreendermos aqui, deduzirmos. Qualquer detetive faria essa dedução, né, que ele saiu e se matou.